Se falou aqui em suicídio, né? A gente está falando também o tempo inteiro, quando se fala de transfobia, a gente está falando de violências, como você falou antes, né? A questão do suicídio é uma questão tão grave assim? Muito grave em transexuais. A taxa de suicídio chega a 41%. Então, pelo menos 41% das pessoas trans tentam suicídio. Então, o que a gente tenta fazer com o trabalho da ABRAF, com o trabalho da OAB, é justamente proporcionar direitos, proporcionar políticas públicas para que essas pessoas não cheguem a esse desespero, porque isso é falta de amor da sociedade, né? E o que a gente busca é respeito. E a gente pode levar essa questão, trazer essa questão, inclusive para as crianças, falando de crianças trans? Não, principalmente, você tem que eliminar o problema. Você tem duas questões aí para a gente ver. Uma é a própria hormonal. Se ela já entrar na adolescência e começar a ter as características secundárias do sexo biológico, fica muito mais difícil reverter do que você começar antes. Mas muito mais importante disso é a cabeça dessa pessoa que está sendo oprimida, está num lugar que não é o dela. O que a gente costuma brincar é o seguinte: o que faz a pessoa ser doente é o fato de a sociedade não permitir que ela seja o que ela é e tente forçá-la em outro lugar, e não o contrário. Porque ela acaba, de alguma maneira, quando o preconceito é forte, internalizando esse preconceito, achando até que ela está errada, né? Não, e quão desumano é isso? A pessoa, para receber atendimento, o médico, ela tem que se desumanizar e se dizer doente, maluca e disfórica. Não, gente, é o contrário. Ela não é maluca, ela não é disfórica. Ela tem uma identificação do seu corpo com a sua mente que não está batendo. Então, ela tem que, não porque ela está doente, ela tem que ser tratada. Uma mulher grávida, ela não está doente e o sistema médico a cuida. Então, a pessoa também tem que ser cuidada para que o fato de estar se entendendo de uma maneira diferente do que o seu corpo diz, não cause nela uma doença por tanto tempo que ela fica sendo oprimida. A gente tem que inverter essa lógica. A gente está falando sobre crianças trans. Você entende assim que desde criança esse aviso já está dado por essa não comunhão entre o que o corpo e a cabeça sentem? Sim, a identidade de gênero ela é formada desde muito cedo, independente de ser trans ou não. Tá? Só que o que acontece? Quando a identidade de gênero é condizente com o sexo biológico, todo mundo considera normal, os pais consideram normal e vão incentivar essa identidade de gênero. Quando a identidade de gênero não é condizente, ou seja, é uma criança trans, os pais vão condenar e vão oprimir. Então, assim, desde muito cedo, a partir dos 3, 4 anos de idade, a criança já desenvolve a sua identidade, já começa o desenvolvimento da sua identidade de gênero, já começa a apontar o que ela se identifica, a essa convicção pessoal que nos acompanha ao longo da vida toda. Tem inclusive um vídeo circulando nas redes sociais sobre crianças chilenas que falam isso, né? Elas mesmas se colocando e falando. Isso. E o que acontece é que as famílias acabam não aceitando quando essa identidade ela é divergente, ela é diferente, ela não está de acordo com o que a sociedade impõe, com o que a sociedade normatiza. Então, no próximo bloco, avanços em relação à questão dos transgêneros no Brasil e no mundo. Mas antes, se liga nesse vídeo. Mi nombre es Matías. Soy Génesis, me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Exigimos igual derecho a ser diferentes. O Unidiversidade está de volta na sede da OAB no Rio de Janeiro, no primeiro Congresso Brasileiro de Famílias Homoafetivas, falando sobre transfobia. Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é uma transição de gênero? Como é que isso se dá na prática? Na prática, uma transição de gênero é você sair de um gênero, de uma representação, de uma expressão de gênero, seria uma expressão de gênero feminina, por exemplo, para uma expressão de gênero masculina, né? Então, você transita, mas esse trânsito não é só simbólico, não é só social, não é só psíquico.
né? Ele também é um trânsito físico e que acontece porque a gente hoje tem biotecnologia para isso. Há pouco tempo atrás, se falava pouco sobre transgêneros ou sobre famílias homoafetivas. De alguma forma, isso já mudou, né? Já sim, a gente tem avançado e isso em decorrência tanto do reconhecimento pelo judiciário das famílias homoafetivas e dos diversos arranjos familiares, um avanço que tem ocorrido dentro do âmbito do direito, no reconhecimento dos direitos dessa família, quanto também no avanço médico, né? É importante frisar que os corpos trans, eles podem hoje, não que não existiam antes, eles existiam, mas o avanço médico possibilita que os corpos trans possam tomar o formato mais próximo das identidades, justamente pelo avanço da hormonioterapia, dos procedimentos cirúrgicos e tudo que vem acontecendo pelo avanço da medicina. A gente pode situar o Brasil, de alguma forma, em relação ao resto do mundo, sobre essas questões todas, sobre transição de gênero, transfobia, homofobia? Transfobia principalmente porque, infelizmente, no Brasil é um país que mais mata transexuais no mundo. Além disso, a OEA, no ano passado, em seu relatório, colocou o Brasil como o país que mais mata nas Américas. Então, temos, infelizmente, 51% dos crimes ocorridos contra transexuais e travestis no Brasil. Quais são as boas notícias? Obviamente, a gente coloca o dedo na ferida quando a gente tem que colocar, sim, temos um país que mata travestis e transexuais como ninguém no mundo. Porém, essa questão da sensibilização do judiciário, sensibilização de organizações fortes, como a OAB, por exemplo, que coloca isso como um norte, é importantíssimo. Nos últimos 5 anos, os avanços que a gente teve no Brasil com relação a direitos e com relação à luta, à visibilidade da questão, é importantíssimo. Ao mesmo tempo, a gente está transitando por uma fase muito difícil no país, onde a gente vê as questões religiosas se misturarem com as questões civis e alguns retrocessos bem importantes nos direitos humanos. Como é que a gente se posiciona ante isso? Bom, tem a parte jurídica em si, né? Como ela estava falando, o nosso judiciário tem sido forte para tentar manter a defesa desses direitos, mesmo que tentem legislar contra a Constituição, né? Até contra a Constituição, tentando bloquear os avanços de alguns direitos, o Judiciário tem conseguido parar. Mas eu volto a bater na tecla da educação. Como é que a gente se posiciona como sociedade? Muito mais do que resolver o problema de agora, quando alguém entra na justiça, como sociedade. Você só muda paradigmas através da educação. Tem que se falar de gêneros nas escolas? Sim. Até porque a gente já fala. Na hora que o menino usa o banheirinho de porta azul e a menina usa o banheirinho de porta rosa, a gente está falando de gênero na escola. As filas geralmente também são feitas a partir disso. Tudo é feito a partir desse binarismo. Então, a gente já fala de gênero na escola. Só que a gente não quer falar de uma ideologia de gênero, não quer transformar criancinhas em gays e transexuais. A gente quer falar de uma teoria de respeito, onde se ensine que todos têm que respeitar todos. Como é que dentro disso a gente pode entender a questão da disforia? A pessoa vai procurar essa tecnologia, uma tecnologia biomédica para fazer uma transição corporal. Ela quer ficar com a aparência que ela idealiza, né? Então isso vem de dentro. Eu tenho uma necessidade de expressão e eu quero ter um corpo que expresse essa minha subjetividade. Então eu vou procurar uma tecnologia que faça eu me modificar e para eu poder me expressar dessa ou daquela maneira que eu quero. E aí, quando eu demando isso, o sistema de saúde vai dizer que eu sou disfórico de gênero. E aí você vai pegar o conceito de disforia. Disforia é sofrimento. Eu tenho um sofrimento de gênero, sofrimento agudo. Aí eu pergunto às pessoas, né, o que causa o sofrimento agudo em alguém querer se expressar num gênero que só lhe dá alegria, que ela se sente bem. Se as pessoas não oprimissem mais as outras, se as pessoas tivessem liberdade de se exprimir, de falar, de se expressar, talvez a disforia fosse uma alegria. Entendeu? Falando em alegrias e também falando das limitações que existem em relação à educação e ao mercado de trabalho, hoje a gente já vê muitos transexuais com curso superior e podendo trabalhar para essa causa a partir daí também, né? Tem sim. Hoje tem uma abertura no mercado e assim, há uma busca, uma mudança de perfil, né? Assim,
transexuais que conseguiram a aceitação da família e, por isso, conseguiram galgar um estudo maior e algumas conquistas que a gente vem tendo nos últimos anos. Por exemplo, a Resolução 12 do Conselho Nacional LGBT, né, que possibilita, que reconhece a possibilidade da pessoa transexual utilizar o banheiro, utilizar o nome social no ambiente escolar. Apesar dessa resolução não ter caráter normativo, ou seja, não tem força de lei, mas já é uma garantia que vai possibilitar com que mais pessoas trans consigam ter esse espaço, consigam ter esse acesso. O maior exercício que a gente tem que fazer por toda a vida, não só com pessoas trans, mas com aquelas pessoas que são diferentes da gente, as pessoas que têm posicionamentos diferentes. É a possibilidade de se colocar no lugar do outro, de exercitar a alteridade. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Simon, Giovana, Patrícia e Ana por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.